Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. No episódio de hoje, a minha convidada mega especial já tá aqui, a Aline Morettini. E Aline, tudo bem? Oi, David, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Muito feliz de ter sido convidada. Obrigada. Que é isso, Aline, prazer é tudo meu. A Aline tá falando assim sério, mas ela não é desse jeito não, tá, gente? Vocês vão Ah, ver que a gente vai se soltar daqui a 30 segundinhos. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Você pode acessar também o site desculpapodcast.com.br para poder ver todas as informações que a Aline vai falar aqui, todos os links que ela citar, enfim, tudo que ela falar de massa, eu vou colocar lá no site, na descrição desse episódio. Eu queria agradecer você que está aqui ouvindo, porque esse é o primeiro episódio do primeiro ano do podcast. Aliás, do ano 2. A gente começou agora o ano 2 do podcast. O ano 2 é o ano 2 do podcast. Então, Aline, olha, você está sendo uma pessoa assim, mega especial. E semana passada foi aniversário do podcast. Esse é o primeiro episódio depois do primeiro aniversário do programa. Olha que honra. nossa, eu tô me sentindo honradíssima. Obrigada. Nossa, de verdade. Pois tá assim, porque olha, esse projeto todo do aniversário envolveu muito planejamento. E planejamento eu sei que é uma coisa que você é especialista. Me fala e conta pro pessoal também quem é a Aline, o que que você faz. Dá um mega resumão assim de tudo que você faz, mas sem muito spoiler, por favor. Tá bom. Então, meu nome é Aline Morettini. Eu trabalho com planejamento estratégico de projetos publicitários. Olha que complexo. David sabe o que eu tô falando. Mas, na verdade, é muito simples. A gente planeja projetos de publicidade para o veículo de comunicação que a gente trabalha. Então, pode ser uma editora, pode ser um site. E aí a gente tem que pensar aonde que a gente vai incluir a publicidade dentro das nossas marcas, né? Enfim, dos nossos verticais. Isso mesmo. A Aline falou que eu sei bem o que é, porque a gente é. Se fosse Jornal Nacional, nós seríamos William Bonner e Fátima Bernardes. A gente é quase companhia de bancada, assim, virtual, sabe? Sim, E a sim. gente trabalha na mesma empresa, na mesma área, fazendo a mesma coisa. Então a gente já tem uma mega parceria. Mas, Aline, vamos falar sobre você. Me fala, começa me falando sobre as tuas lembranças de escola. Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você pensa em escola? Olha, eu tenho bastante memória boa de escola, mas tem uma que acho que me marcou muito, porque quando eu era bem novinha, assim, eu tinha uns 9 anos, eu fui diagnosticada com um caroço na garganta, tipo, calo nas cordas vocais. E eu não podia falar, então você imagina, uma criança de 9 anos, e eu era muito hiperativa, fui proibida de falar na escola por um tempo. E aí eu não podia ler nada. Por exemplo, a professora falava para o pessoal ler, né, durante a aula para resolver alguma coisa, ou para na hora do recreio, para brincar com a molecada, e eu quieta, e eu fiquei assim por meses. Essa foi minha primeira lembrança. Não foi uma lembrança muito feliz, assim, né? Mas essa foi assim a que eu mais lembro, assim, de pequenininha, sabe? Como foi pra você resolver isso? Foi tranquilo pra você retirar? Então, eu não precisei retirar, mas eu fiquei acho que uns 8, 9 anos fazendo tratamento. Não precisei ficar 8, 9 anos sem falar, mas fiz, mas fiz um tratamento que não podia comer certos tipos de comida, eu não Ah, podia tá. cantar, não podia falar muito alto. E eu sou uma pessoa que fala um pouco alto. Então, para mim foi bem difícil, assim. Até hoje, se eu falo por muito tempo e não fico de olho na água, assim, eu já começo a ficar rouca. Quais são as tuas lembranças de matéria na escola? O que que você, não só matéria, mas de atividade que você fazia? O que que você gostava mais de fazer? Eu sempre fui 100% humanas, né? Então, para mim, assim, as aulas mais legais era a aula de português, principalmente quando era de literatura.
Eu amava também biologia. Até hoje, assim, eu me pergunto, gente, por que eu não virei bióloga? Eu amo animais, amo descobrir espécies e tal. Então, aula de biologia, assim, ó, super atenção, gabaritava tudo. E também sempre amei a aula de arte, gente, que é uma aula que eu lembro que para a maioria das pessoas é muito a aula da zoeira, né? A aula que a professora, coitada, fica sentada lá enquanto a galera fica zoando na sala. E eu prestava atenção em tudo, então ela dava aula só para mim. Eu lembro que eu tive a mesma professora durante muitos anos, que eu estudei na mesma escola durante muitos anos. Eu lembro da professora, era eu e mais uma amiga, assim, que a gente gostava muito de artes, até hoje, assim. Eu gosto muito, muito mesmo. E aí eu lembro dela, coitada, tentando dar aula ao caos em volta, mas estava eu e minha amiga prestando atenção. Então, como que foi para você fazer escolha de vestibular? Você teve pressão da tua família para poder escolher isso lá no ensino médio já? Tive, não sei se foi uma pressão. Eu sempre gostei, né, de humanas e eu sempre gostei de escrever também. Me dava muito bem em Hum, redação e eu gostava muito de apresentar projeto, sabe? Quando eu jogava os slides lá no telão para apresentar um projeto. E aí uma professora uma vez chegou para mim e falou assim: "Você já pensou em ser jornalista? Porque você leva super jeito, você escreve bem, você apresenta bem as coisas". E cara, eu amei a ideia. Falei: "Não, vou ser jornalista, vou ser repórter, repórter de guerra, vou ser repórter de guerra internacional", sabe? Assim, e botei isso na cabeça. Aí fui lá, um dia falei para os meus pais, e os pais falaram: "Não, não faz isso", né? Porque meus pais, eles são muito modernos para umas coisas e um pouco conservadores para outras, né? E aí eles falaram: "Não, se você quer se dar bem na vida, tem que ser engenheira, tem que fazer outra coisa, ser médica". E aí eu, por um tempo eu até mudei de ideia. Eu até fiz, como é que fala? Era treineiro, né, que chama. Não sei se chama assim ainda. não sei, é o quê? É quando você ainda não está no terceiro colegial ou fazendo cursinho, né, prestando para vestibular, você presta só para ver como que você tá. Você faz tipo um simulado e eu fiz de engenharia, né? Nada a ver, assim, ó, nada a ver. E aí no último ano de faculdade, desculpa, no último ano de escola, no terceiro ano, eu falei, não, não é para mim. Eu acho que eu vou fazer jornalismo mesmo, porque é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, é isso que eu vou fazer. E aí eu prestei para várias universidades públicas e algumas particulares também. Só que eu vim de uma escola que era muito construtivista, tal, e não tinha aquela pegada de vestibular. E eu estudei a maioria da minha vida nessa escola. E aí só no terceiro ano que eu fui para uma escola mais focada em vestibular, aquela coisa que eu não acho legal, mas hoje em dia, infelizmente, funciona assim. E aí eu não acabei não passando nas que eu queria. Então eu fiz mais um ano de cursinho e no cursinho, eu tava muito insegura, né? Aí sim rolou a pressão dos meus pais, tipo, você tem que passar em alguma coisa, não dá pra ficar pagando cursinho pra você, aquelas coisas. E aí, o que que acabou acontecendo? Eu prestei jornalismo em várias universidades, e aí na USP, que era a que eu queria fazer, eu tava com medo, porque jornalismo era uma das mais concorridas. Aí eu falei, o que que eu posso prestar que é similar a, que eu vou estudar comunicação, que eu vou estudar algumas coisas de jornalismo, mas não é jornalismo, relações públicas. Falei, então eu vou estudar relações públicas, prestar na USP. Aí eu acabei passando no cursinho em alguns vestibulares, passei da USP e passei em alguns em jornalismo também, em faculdades públicas, só que eram em outras cidades. Aí, como eu queria estudar em São Paulo, queria morar em São Paulo, acabei optando por fazer relações públicas na USP. E acabei curtindo, cara. É muito legal, assim. Foi uma mudança de paradigmas. Mas me fala o que que você vê nesse curso, que eu sempre tive essa curiosidade. Olha, relações públicas, ele é o responsável por cuidar da imagem interna e externa da empresa. Então, assim, tanto pela parte de lidar com a comunicação com os funcionários dessa empresa, quanto para falar com as pessoas lá fora. Aqui no Brasil, agora está mudando um pouco, mas geralmente isso não existe uma área super consolidada de relações públicas. Ou a parte de comunicação está com marketing, ou com RH, ou tem uma área específica de assessoria de imprensa que são jornalistas, mas a gente diz assim, entre aspas, que o correto seria o relações públicas ser o assessor, né? Ter uma equipe de relações públicas com assessoria. E é isso, assim, a gente vê, assim, é bem legal porque a gente vê várias coisas de comunicação. É até uma dica legal para quem não sabe muito bem que área da comunicação quer ir, porque pelo menos a grade que eu estudei lá na USP, ela era muito variada. Então, eu cheguei a estudar um pouco de publicidade,
eu cheguei a estudar um pouco de jornalismo, estudei um pouco de administração, estudei um pouco de marketing, estudei até organização de eventos, porque a RP também cuida de organização de eventos. Então tinha uma aula muito legal, assim, que o professor chegava e montava uma mesa com copos, com talher, para a gente entender como que num evento posicionava tudo, os lugares na mesa, as Nossa, que bandeiras, quando legal. tinha... Não, super legal, assim. Eu adorei a faculdade, e só que eu sempre soube que eu não queria ser RP, mas eu acho que para quem quer estudar comunicação e ainda está sem saber muito bem o que quer fazer, é super legal a RP, assim, e acaba sendo uma profissão muito bacana também. Eu tenho vários amigos que seguiram a profissão e estão super bem aí no mercado. É um lugar que precisa de gente e que está crescendo no país, né? Porque agora o Brasil está percebendo a necessidade da valorização aí da construção de imagem, né? E também de lidar com crises, né? Crise de comunicação. Agora com rede social, principalmente, tem que lidar com muita gestão de crise. Então, o mercado está em ascensão. Massa. Você chegou a trabalhar na área? RP não, nunca trabalhei. Nunca trabalhei, ironicamente. Mas eu acho que eu já sabia que eu não ia trabalhar com isso. Assim, eu não me arrependo de não ter feito jornalismo, mas também não me arrependo de ter feito RP. Porque eu acho que ele me mostrou, me abriu várias janelinhas assim e eu fui escolhendo as que eu queria olhar, sabe? Mas o que que você teve de experiência profissional enquanto você estava na faculdade? Então, na faculdade, eu queria começar desde cedo, assim, eu sempre fui muito ansiosa e eu comecei a trabalhar, assim, mais ou menos, né, trabalhar, deixa eu ver, acho que era no fim do segundo ano, são 4 anos de curso, e no fim do segundo eu comecei a fazer um estágio na agência júnior da Escola de Comunicações e Artes, que é a ECA Júnior lá da USP. E foi uma experiência super legal, porque a gente era responsável por fazer uma pesquisa no centro esportivo lá da USP para saber o que as pessoas achavam, e aí a gente fez um relatório, apresentou isso lá para a equipe, que é uma equipe grande de pessoas. Fiquei super nervosa no dia, mas valeu muito a pena, eu aprendi pra caramba, assim. E foi uma experiência curta, foram 3 meses ali na agência júnior, e depois eu comecei a trabalhar dentro da própria faculdade com um professor que eu adoro muito, até o meu TCC foi com ele, que é o Luli Radfarer, e a gente era responsável por cuidar do site do departamento. Então ali eu comecei a ver um pouco como funcionavam os sites, veículos de comunicação. Tudo bem que ele era muito mais específico do que o que a gente trabalha hoje, Uhum. mas eu já comecei a ter uma noção ali. E o professor, ele era muito vanguardista, assim, sabe? Então, quando as redes sociais ainda só existia o Orkut, ele já estava falando em criar uma rede social dentro do site do departamento, ele queria trazer fóruns para Nossa, os alunos conversarem, era incrível a ideia, assim. E a gente estava trabalhando nisso. Mas aí, infelizmente, a gente não teve apoio de todas as pessoas que a gente precisaria ter, e aí o projeto acabou não dando certo, mas a ideia era incrível, incrível. Eu gostei muito de trabalhar lá, aprendi bastante também, tive contato até com um pouco, assim, escolha de conteúdo, como que a gente entra em contato com as pessoas para conseguir os materiais, porque eu sou do interior, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu vivi minha vida inteira no interior, então eu sempre tive uma dificuldade muito grande para falar com as pessoas, até entrar na faculdade. E eu acho que isso foi um ensaio bom para a vida, sabe? Porque eu precisava falar com os professores, eu precisava falar com pessoas importantes ali e não tinha outro jeito. Ou eu falava com eles ou o conteúdo não ia pro ar, né? tinha que se virar, né, para poder resolver. Só que daí teve vários problemas do tipo, alguns professores não queriam passar os materiais de aula e tal, e então acabou não dando certo, mas foi um projeto bem legal para já pegar o feeling um pouco do que é o dia a dia de trabalho, sabe? Massa. O que mais que você fez depois que você saiu desse estágio? Aí eu fui para um outro estágio, aí eu fui para uma agência de projetos digitais. E nessa agência eu adorei o que eu fiz, porque era análise de campanha. Então eu mexi muito com o Orkut na época, né? Que as campanhas eram no Orkut. E também comecei a ver o Facebook surgir. Eu entregando aqui a minha idade, falando do Facebook, já trabalhando nele.
Eu peguei ali o finzinho do Orkut, mas ainda tinham muitas coisas que bombavam, tinham marcas que bombavam nos grupos, então, nas comunidades, né? Então, ainda peguei essa parte, mas também comecei a pegar o Facebook quando ele começou a aparecer, que foi lá em 2009, 2010, mais ou menos. Já tinha o Twitter, então eu trabalhava mais com Orkut, Twitter e começou o Facebook. Então, era legal porque eu fazia o quê? Qual que era a minha função? Eu tinha que analisar as campanhas do cliente para ver se as pessoas gostaram ou não do que estava rolando, o que elas comentavam, o que saiu na mídia. E eu fazia um super relatório e apresentava. Então foi muito legal, porque aí eu comecei a descobrir que eu gostava de mexer com ferramentas também, com ferramentas de dados, né? Aí foi ali que eu comecei a ter contato com é, números de audiência, com dados qualitativos que a gente fala, né? Que são os comentários, se os comentários são bons, os comentários foram ruins. E eu acho que isso ligou uma chavinha na minha cabeça do tipo, ó, isso aí pode ser legal no futuro, sabe? Então foi uma passagem bem importante para mim nessa agência, ainda como estagiária, né? E aí no finzinho da faculdade, eu entrei numa editora bem grande e também como estagiária fui para a área de marketing. E a área de marketing tinha o quê? O planejamento de projetos publicitários, que é o que a gente faz hoje. E aí eu comecei essa minha trajetória de planejamento lá nessa grande editora. Acabei sendo Ah, efetivada lá. Ainda estava na faculdade quando eu fui efetivada como júnior, analista júnior. E aí foi aquela loucura de estou efetivada trabalhando de tarde e de dia e fazendo TCC à noite. Assim, foi um período bem doidão da vida, mas valeu a pena. Valeu super a pena. lá no começo do episódio, eu quero saber como foi pra você esse lance de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas antes, lá no começo do episódio, você falou, eu sou muito de humanas, mas você acabou de falar que você começou a se envolver com dados e eu sei que você tem um namorinho especial com BI, né? Sim, sim. É que você acabou de falar que teve uma chavinha, mas qual foi o momento que você falou, opa, vou estudar isso e você começou a estudar mesmo? Questão de números. Eu acho que foi quando eu entrei nessa editora, porque a gente tinha acesso às ferramentas e a gente fazia alguns treinamentos que a editora fornecia, mas eram treinamentos muito básicos. E eu sou uma pessoa muito independente, assim, para trabalhar, sabe? E aí eu falei, cara, e se eu fuçar? E se eu fuçar nessas ferramentas, entender como elas funcionam, fazer. Ainda não tinha muito essa coisa de curso online na época, era, sei lá, 2010, 2011, então ainda não tinha muito YouTube, essas coisas, como é hoje, né? Mas eu aprendi fuçando, fucei muito assim nas ferramentas e descobri que eu gostava daquilo. E tem, assim, que eu vou falar vai soar meio estranho, mas tem um lado humanas também nos dados, sabe? Quando a gente vai trazer os insights a partir dos números que a gente vê, é como se fosse uma interpretação de texto, né? E como a gente vai colocar isso para o cliente de uma forma simples e didática, acaba sendo muito, muito de humanas, né? Você tem que saber escrever um bom texto, você tem que saber qualificar o que tem que estar na tela, né? Então, para ficar visual, para ficar bacana, frases de efeito, frases curtas, frases objetivas. Então, a extração de dados, o BI, né, o Business Intelligence, ele acaba sendo também um pouquinho de humanas, porque você tem ali a avaliação dos dados, mas você tem que saber interpretar e tem que colocar isso para as pessoas de uma forma fácil, de uma forma escrita que as pessoas vão entender na hora que você mostrar, né? Como foi essa experiência de fazer TCC à noite? Você muito cansada Não, depois de trabalhar. A primeira experiência tua de trabalhar assim manhã e tarde, né? Como que foi pra você isso? foi tenso, porque como eu tava como analista nessa editora e eu estava trabalhando, na época tinha muito, é uma editora que tinha revista, né? Naquela época a revista bombava mais que o site, vendia mais que o site. Então, eu tinha muito trabalho para fazer. E era eu sozinha com mais uma outra pessoa e muita coisa para fazer. Então, eu entrava cedo e saía, assim, ó, em cima da hora para aula. Saía de lá correndo, pegava lá o busão, trânsito, chegava às vezes meio atrasada. Chegava lá, fazia a aula,
saía da aula, às vezes ia falar com o professor quando dava tempo, né? O orientador, que foi o Luli, que eu falei para você. E depois tinha que voltar para casa e escrever para caramba ainda, né? Porque tinha um prazo ali para entregar. Eu também não queria ficar me arrastando muito na faculdade, então eu fiz em 4 anos e meio. O curso era 4, e aí eu deixei meio semestre para fazer algumas optativas e entregar o TCC. E isso acabou ajudando um pouco, mas era super cansativo, assim. Mas ao mesmo tempo, como eu era muito nova, eu tinha muito pique. Hoje em dia eu não conseguiria fazer isso, mas naquela época eu conseguia. Dava um gás e ia pra frente. E ainda tem um adendo que naquela época um namoro meu tinha acabado. Assim, eu estava arrasada, estava assim, derrotada na vida e ainda tinha que trabalhar e estudar pra caramba. E se recuperar. Se recuperar, mas o que não mata nos fortalece, como dizem. E deu tudo certo. Acabei tirando nota máxima no TCC, foi super legal. E foi necessário, né? Foi um período necessário para eu amadurecer também. Sim, qual foi teu tema? Meu tema foi muito doido. Uma coisa que eu amo na USP é que você pode falar sobre o que você quiser no seu TCC. Tem que ter alguma relação com a área, lógico. Então a minha tinha uma relação com a comunicação, mas eu juntei duas coisas que eu gosto muito, que é a arte e o ambiente digital. E aí o meu TCC era pop art no ambiente digital. E aí eu falava como que a internet, como que o pop art estava ligado com a cultura e como essa cultura está ligada com a cultura digital. Olha que complexo. Nossa, complexo. E foi super divertido de fazer, foi o que me aliviou, assim, porque apesar da carga, né, de tempo que a gente precisa para construir uma monografia, era um tema divertido, que eu tenho tesão de estudar, eu gosto muito de estudar a história da arte, então foi muito legal colocar isso no papel, sabe? Que eu aprendi de tudo que eu li e depois fazer esse cruzamento da cultura digital com pop art, porque o pop art, ele não é só o quadro, né? Ele não é só a arte não é só o quadro que está na parede, não é só o desenho. A arte ela é cultura, né? E a cultura ela tem alguns pontos-chave, né? Como todo período aí da história. E aí o que eu fiz foi trazer esses pontos observados na cultura pop refletidos para a cultura digital, né? Então, a objetificação do corpo, eu falei das formas de comunicação, dos 15 minutos de fama do Andy Warhol. Viajei. Mas foi super legal. Acho que isso é uma dica boa também para quem for fazer comunicação, assim, se permitir fazer uma monografia que não seja chata, sabe? Acho que dá para brincar, assim, e não ser tão maçante. Sim, eu ia falar justamente essa palavra. Já é tão maçante a gente precisar escrever, 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 e a gente não poder pegar um tema que seja minimamente divertido pra gente, né? Eu sei que tem, não sei, né, como é em outras instituições de ensino, o rigor que eles têm com relação ao tema, né? Tipo, não, você fez relações públicas, você tem que falar só sobre relações públicas. Mas se a instituição te possibilita, né, fazer não essa brincadeira, mas trazer temas que para você são mais gostosos de trabalhar, acho super válido. Acho que tem que se dar esse direito, né? Estudou lá tantos anos na faculdade, vamos pegar tudo que você gostou, triar tudo que você gostou e jogar num tema bacana, né? Então acho que isso foi algo que me ajudou a escrever com vontade também. Massa. Aproveita que você está falando em gostar de alguma coisa para poder construir um negócio massa e tal. Você falou para mim que você começou nessa editora. Você que está ouvindo o episódio e está curioso para saber qual é essa editora que a Aline está falando, vai no site, porque no site eu vou deixar o LinkedIn da Aline e aí você vai conseguir saber quais são essas empresas, tá bom? Boa, visita meu perfil no LinkedIn. Exatamente, vou deixar na curiosidade. Mas Boa, assim, Dei. aproveita que você já está falando sobre isso, me fala os teus próximos passos, aliás, teus passos seguintes na área do planejamento depois dessa editora. Nessa editora, né, e depois dessa editora também. Sim. Nessa editora eu tive bastante mudança, assim. Eu fiquei quase 6 anos e meio, eu não lembro direito, mas acho que foram 6 anos e meio nessa editora. E eu cresci muito, amadureci muito lá. Eu entrei como estagiária,
saí como analista pleno barra sênior, e lá foi muito interessante porque eu peguei essa transição do impresso para o digital. E isso foi muito doido de acompanhar, porque a gente saiu de um cenário em que a gente vendia uma página e, cara, entrava muito dinheiro para um cenário totalmente desconhecido, né, do digital, que para trazer o mesmo dinheiro de uma página de revista você tinha que vender muito mais. E foi assustador, mas ao mesmo tempo foi muito interessante viver, sabe, tudo isso. E ao mesmo tempo foi difícil, porque como a empresa não sabia muito bem como se adaptar e estava vendo a mudança acontecendo com uma velocidade gigantesca no mercado, a gente teve muitas mudanças. Então eu passei por muitas áreas. Eu trabalhei com todas as marcas da editora em um período muito pequeno de tempo. O que foi bom para mim, porque eu aprendi um pouco de cada segmento, né? Quando eu falo segmento, é assim, revistas para jovens, revistas para mulheres, revistas e sites, né? Para mulheres, sobre esporte, sobre beleza, sobre adolescentes, né? Que a gente chama de segmentos. Ou títulos, né? E foi muito doido, assim, porque eu tive que me adaptar muito rápido às mudanças. Então, quando eu entrava numa equipe, aí a gente se acertava, a gente se conhecia, dava tudo bacana, aí vinha uma notícia, puta, passou 6 meses, 3 meses, 6 meses, aí mudava tudo de novo, né? Então, foi um período de muito aprendizado, foi um período difícil, mas é uma empresa que eu adorei trabalhar, tenho muito carinho, conheci muita, assim, a questão de networking foi muito importante para mim, porque eu conheci muita gente, como eu mudava muito de área, eu conhecia muita gente. Quando eu digo mudar de área, era assim, de segmento, né, de assunto, de título, de revista e site, não mudar de área de emprego, né. E aí conheci muita gente, esse networking, poxa, eu falo até hoje com essa galera, e terminei até num espaço que era super novo, estava começando aqui também a ganhar mais força, que é de branded content. Eles criaram uma área de branded content e já tinha, né, o que a gente chama de projetos customizados, já existia na editora, acho que nas editoras, nos veículos como um todo, isso já existia há algum tempo, que nada mais é do que você fazer conteúdo para marcas, né, com a chancela da editora, mas o termo branded content e os projetos mais parrudos, projetos mais interessantes, que realmente atraíam o público, começaram mais ou menos nessa época em que eu entrei nessa área, que eles criaram, que foi lá em meados de 2015. E aí fiquei lá um tempo, só que eu não consegui me encaixar muito ali, eu não tinha uma função muito definida, eu entrei para ser planejamento, mas depois a área não precisava de um planejamento, porque outras partes da empresa já iam fazer essa parte. E aí em 2017, comecinho de 2017, eu saí. Eu saí e fui para outra editora. E o que foi que você fez nessa outra editora? Eu também continuei em projetos publicitários. Né? Entrei como eu comecei fazendo freelancer para eles, que um amigo meu acabou me indicando. O pessoal gostou do meu trabalho e me contratou. E lá eu fiquei acho que uns 2 anos e eu fiz muito projeto legal, assim. Fiz projeto de moda, fiz projeto para site de moda, projeto para site de agronomia, fiz projeto para tudo que você imagina, para empreendedorismo. Então foi muito legal porque era diferente o esquema, né? Eu não fazia projetos publicitários por um tema único, ou um site que só tinha um tipo de tema, sites que só tinham um tipo de tema. Eu fazia para todos os sites da editora, então, sites e revistas, né, que eles ainda têm revista. Então foi legal porque, nossa, eu aprendi desde coisas de sustentabilidade rural até as últimas tendências capilares, sabe? Foi muito legal, assim. Mas é muito puxado também, porque como a gente essa nossa área, né? Tanto na primeira editora quanto na segunda que eu trabalhei, sempre foi uma rotina muito puxada, porque como a gente depende das demandas dos clientes, os clientes têm campanha a todo momento, então a gente precisa se organizar e é sempre muita coisa para fazer.
Às vezes em prazos ok, às vezes em prazos nem tanto, né? Como é que E você essa é a faz para se organizar? Que tipo de estratégia você usa? Você usa um caderninho ou você usa alguma plataforma digital? eu gosto muito, muito de fazer um planejamento semanal primeiro. E a nossa área, você pode até confirmar, né, David? A gente tenta planejar, mas às vezes vem um projeto do nada, um cliente que vai botar a campanha no ar semana que vem, a gente fala, não, tem que tentar, vamos tentar vender. Isso. E aí, óbvio que o planejamento muda. Então, o planejamento ele é sempre fluido, né? Mas ele parte de algum lugar. Então, eu gosto muito de ter uma agenda física, eu tenho uma agenda de papel, que eu faço o meu planejamento semanal. Então, dos projetos que eu já sei que eu vou ter que fazer naquela semana, eu anoto. E não só projetos, né? Às vezes eu preciso fazer algumas outras coisas, uma reunião ou extrair alguns dados para colocar de defesa num projeto. Eu deixo tudo ali marcadinho e depois eu vou dando check, porque é muito bom dar check. Às vezes eu faço lista da lista só para parecer que eu fiz mais coisas, sabe? Eu adoro, assim. E eu sempre fui muito organizada, então para mim isso é essencial para trabalhar. Eu gosto muito do Trello também, que é uma ferramenta gratuita, muita gente de planejamento usa, porque ele te dá a possibilidade de criar ali colunas, e dentro dessas colunas você coloca cartõezinhos com o que você está fazendo. E aí, depois que você faz esse cartãozinho, você pode dar um check nele, você consegue organizar por prioridade de importância. Funciona super bem para mim, assim, também super recomendo. Massa. Eu gosto de sugerir esse lance de lista quando a pessoa chega e fala, nossa, eu tenho tanta coisa que eu não sei por onde começar. E eu sempre falo, não, peraí. Eu lembro que eu fiz isso uma vez com um dos meus melhores amigos, a gente foi para um shopping e falei, cara, escreve nesse caderno tudo que você tem que fazer amanhã, que ele tava assim, desesperado com o trabalho. Eu falei, escreve tudo que tem que fazer amanhã. E às vezes, quando a gente tá ansioso, a gente não faz nada, né? Porque a gente trava e fica procrastinando, tipo, não sei o que fazer primeiro. E é a pior Isso. coisa que tem. Aí eu falei pra ele, olha, faz essa lista, fez a lista, agora você coloca o número um, 2, 3, qual que é a maior prioridade, depois a gente vai organizando. A gente conseguiu fazer essa lista, no dia seguinte ele conseguiu fazer tudo, ele falou, nossa, nem parece que eu tinha tanta coisa, e parece que eu fui mega produtivo, porque eu fui fazendo as coisas dando check. E ele faz isso até hoje, e isso, sei lá, acho que é uns 6, 7 anos atrás. E é uma coisa legal pra quem tá ouvindo também, você pegar essa mania, né, de fazer listas das coisas, principalmente quando a gente fala de trabalho, quando a gente tem muita coisa para fazer. Então, Sim, é o lance de, se você percebe que você tem muita coisa, tentar não falar não. Obviamente, você vai tentar reconhecer o seu limite, né? Mas tenta não sim. falar não e coloca nessa lista, opa, peraí, eu consigo fazer isso hoje? Se não conseguir, quando que eu consigo entregar? E isso é até um exercício para a gente organizando melhor o nosso tempo. Que muitas coisas na nossa vida mais para frente vão começar a melhorar por causa disso também, né? Não, mas era isso que eu ia falar. Eu acho que vai além até da nossa profissão. Eu uso lista para a vida pessoal também, porque às vezes a gente não consegue fazer tão legal ou a gente não consegue fazer tudo no dia que a gente gostaria só porque tá bagunçado na nossa cabeça. Mas quando você traz isso para o papel, quando você coloca isso organizado numa lista, aí você vai ticando uma por uma e vai falando, bom, terminei isso, agora eu vou começar isso, terminei isso. Porque às vezes também com o pânico de muita coisa para fazer, a gente começa várias e não termina nenhumas, né? E aí a qualidade da produção desce. E para mim, assim, é essencial. Então, eu faço a lista. Às vezes, eu até numero a lista. Eu faço a lista sem ser na ordem. Depois, eu numero do lado, assim, por urgência, né? Tipo, esse aqui é o 1, que é o mais importante. Depois, eu vou pro 2, 3 e assim por diante. E aí, flui muito melhor o dia. Eu acho que para nossa profissão, eu não consigo viver sem, assim. Eu acho essencial você organizar as suas demandas. Isso também acho essencial. Por falar, não tem nada a ver com isso, mas vou falar assim mesmo, tá? Por falar em essencial, me fala da experiência que você teve numa produtora de vídeo, porque você trabalhou num braço de conteúdo digital dessa produtora, né? Isso. Então, esse foi um momento, assim, eu estava nessa editora, essa última que eu comentei, e aí eu não, putz, estava faltando alguma coisa, assim, sabe? Eu já estava fazendo projetos há muito tempo, estava bastante interessada nessa área de business intelligence, já tinha amadurecido bastante,
em BI, principalmente social listening, que é o que a gente fala são as ferramentas para estudar as redes sociais, né? Então, todo YouTube Studio, Facebook Insights, Instagram Insights, todas essas ferramentas que trazem insights sobre as redes sociais, eu já estava bem amadurecida. Google Analytics, que é essencial também para o BI, né, para a gente ver como que o veículo está performando em audiência e saber quem é o nosso público, o que as pessoas gostam mais de ler. Eu já estava bem amadurecida nisso e eu falei, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Vamos ver se vai dar certo. E aí surgiu essa oportunidade na produtora, e eu fui lá também por um desafio, porque eu sentia que eu tinha caído numa rotina ali em planejamento de projetos e eu queria algo novo. E aí deu certo, fiz a entrevista, deu certo, acabei indo para a produtora e assim foi uma mudança radical, né? Porque eu estava num veículo de comunicação, fazendo projetos de publicidade, e de repente eu fui para uma produtora de filme e vídeos grande, né, também, mas assim, uma rotina completamente diferente, pessoas diferentes. Uma outra coisa que me fez querer ir muito para essa produtora, além dos produtos que eles tinham, né, também porque eu tinha muito mais fit com as pessoas que trabalhavam lá, e com a forma de trabalho, né, dessas pessoas. Então, foi uma entrada muito boa para mim, assim, num mundo completamente diferente. E aí o meu desafio lá foi estruturar uma área de BI, porque não existia. E a produtora queria mostrar melhor para o cliente os resultados. Eles também têm uma plataforma de conteúdo feito só por mulheres, que é super legal. Depois, se você quiser colocar o link para o pessoal visitar, vale muito a pena. E então eu também era responsável por fazer essa plataforma de conteúdo crescer. E eu fiquei lá uns 2 anos também. E eu gostei muito da experiência, assim. Pessoas legais, eles faziam muitos encontros, então tinha umas festas muito legais também, porque o trabalho não é só entrega de job, né? Tem muitas outras coisas no trabalho. E a gente confraternizava sempre, comemorava, e eu achava isso super legal. Também tive a oportunidade de trabalhar com equipe no Rio de Janeiro para fazer entrega de redes sociais de um filme que ia lançar. Então foi uma experiência super diferente que eu adorei viver. E eu Massa. aprendi muito, porque eu precisei me especializar ainda mais no BI, né? Porque tinha algumas demandas que eu tinha na editora, mas não tinha ali na produtora. Então fui atrás, estudei, fiz cursos online. E deu super certo, assim, a plataforma de conteúdo que eu falei, feita para mulheres e por mulheres, cresceu em um ano 80% no site, Nossa. 100% nas redes sociais, foi, Qual o assim, nome da muito plataforma? legal. Chama Histeria. Super legal, gente, eu recomendo, assim, porque é um conteúdo super de qualidade, só tem gente incrível escrevendo e postando, eu super recomendo, assim, só que daí, infelizmente, né, a gente sofreu muito com a situação do país, né, o não interesse, né, do governo em apoiar o audiovisual, e isso, óbvio, teve consequências, né, a gente teve menos projetos via Ancine, por exemplo, né, e aí para melhorar veio o quê? Veio a pandemia, e aí parou tudo, né, as pessoas não estavam fazendo campanha, não estavam fazendo nada, era tudo muito desconhecido, e aí, infelizmente, eu não continuei mais lá. Eles fizeram um corte bem grande, assim, de pessoas. Mas foi uma experiência que, putz, adorei, assim. Foi muito Massa. legal. Me fala como que você se sentiu nesse corte, porque você estava vindo de experiência de quase 10 anos, uns 8, 9 anos mais ou menos, em várias empresas, né? Sempre saindo de uma, indo para outra, saindo de uma, indo para outra, sempre crescendo e tal. Como que você sentiu quando teve essa demissão? Olha, não foi minha primeira demissão. Eu também fui demitida. Mas porque não fazia mais sentido eu estar ali naquela área. E eu também já estava querendo sair, então juntou o útil ao agradável ali, porque eu também queria conhecer outras empresas, queria fazer outras coisas. Então foi ótimo, assim, no final das contas, né? Acho que as pessoas têm muito medo da palavra demissão, mas às vezes a demissão ela é positiva, né? Ela tem seu lado positivo. E para mim, óbvio, eu fiquei
na primeira vez que fui demitida, eu tive muito medo de ninguém mais querer me contratar, de não ter mais trabalho. Mas ao mesmo tempo foi bom porque abriu outras portas para mim, né? A gente recebe ali a rescisão, recebe outras coisas, então dá para se manter por um tempo. E não foi nada, não foi uma experiência ruim para mim, né? Eu tive lá, sofri porque ninguém quer ser demitido, mas aprendi muito e logo depois de uns meses consegui consegui a admissão na outra empresa, né? Então tem que desmistificar a demissão, gente. Aí depois, mas essa demissão dessa produtora para mim já foi mais preocupante, porque a gente estava no meio da pandemia, tudo parado, as empresas pararam de contratar, as pessoas pararam de ir até o local do trabalho, então aí o medo bateu forte, assim, porque ninguém espera, né? Ninguém espera que uma pandemia vai surgir do nada e que você vai perder o emprego e não vai saber o que fazer, né? Então eu passei períodos bem difíceis, assim, eu fiquei 5 meses desempregada. A sorte é que eu tinha um dinheiro guardado, então consegui me manter. Meus pais também me ajudaram, minha irmã me ajudou muito também. Mas foi bem difícil, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de. Eu gosto de trabalhar, então para mim ficar sem trabalho foi muito estranho. Foi o tempo maior que eu tive sem trabalho, né, desde o começo da minha carreira profissional. Então, para mim, foi muito assustador, assim, eu não ter o que fazer no dia, sabe? O que é muito maluco, porque quando a gente tá num trabalho, a gente pensa, nossa, queria estar deitado vendo Sessão da Tarde, queria estar tomando um chocolate quente debaixo do cobertor. Eu era Sim. muito essa pessoa, sabe? Assim, tipo, nossa, queria muito estar jogando um videogame. Só que quando aconteceu, eu travei, eu não conseguia fazer nada, eu só ficava pensando, meu Deus, preciso de um outro emprego, pandemia, meu Deus do céu. Só que eu falei, não dá, né? Não dá para ficar travada, depressiva, vamos procurar. E algo que me ajudou muito, inclusive, acho que para quem está ouvindo pode ser algo bacana também, uma dica legal, façam terapia, porque quem me ajudou muito a encontrar um emprego que eu gostaria, mesmo nessa época turbulenta, em que eu estava triste, estava desmotivada, estava deprê, foi a terapia. E minha terapeuta ela fez um trabalho muito legal comigo de me ensinar como fazer um currículo legal, me ensinar como falar numa entrevista, me ensinar como ver que tipo de empresa eu quero trabalhar, sabe? Ela fez um trabalho muito legal comigo. E aí eu fiz várias entrevistas. E nesse meio tempo também comecei a fazer freelancer, porque eu fiquei com medo, né, de não ter. Então comecei um freelancer de BI também. E aí depois de 5 meses fazendo, olha, eu entreguei para mais de, eu tenho eu como sou organizada, fiz uma planilha e toda vaga que eu ia aplicando eu ia colocando ali. Deu mais ou menos umas 200 vagas. E dessas Nossa. 200 vagas, eu só tive resposta de umas 5 vagas. E dessas 5 vagas, aí eu consegui o emprego onde eu tô hoje. Mas foi muito difícil. E eu penso assim, para quem está começando no mercado de trabalho, eu sei que é desesperador, ou para quem foi demitido agora, eu sei que é desesperador, mas deixa esse sentimento vir, se permita, sabe? E depois, assim, de um tempo, de umas semanas, respira, põe no papel, né? Que a gente falou que ajuda a pôr no papel o que você quer, quais são as etapas que você quer seguir para conseguir esse outro emprego, que é necessário para você conseguir esse outro emprego. E não desiste, porque eu levei muito não. Assim, de plataforma, essas plataformas online que você envia a candidatura, eu nunca tive resposta. Então, e assim, eu tenho uma trajetória, né? Agora vou fazer 12 anos de carreira profissional, e eu tenho uma bagagem, né, na nossa área, fiz bastante curso, tudo, e mesmo assim é muito difícil. Então, não desistam. Eu sei que está bem complicado o mercado de trabalho. Acho que agora com o fim da pandemia vai melhorar bastante, mas para mim foi um período bem difícil, assim,
mas passou, vai passar, sempre passa. Vai sim. E você que tá ouvindo, se você quiser trocar uma ideia com a gente, você sabe, né? É só falar comigo, você pode falar comigo lá nas redes sociais, pode falar com a Aline também, que eu vou deixar o link dela, ela vai falar daqui a pouco como que dá pra encontrá-la. Então, Ele é um ótimo ouvinte, inclusive. sim, são um ótimo ouvinte. E a Aline também é uma ótima ouvinte, porque Ah, obrigada. é isso, né? Eu vou até colocar um fade out aqui pra gente poder sair de fininho agora. Aline, me fala que você já deu um mundo de dicas aqui. Agora me fala, eu sei que você separou alguma coisinha, porque você me falou, David, você não tem noção, eu sou muito organizada. Eu deixei anotado aqui várias coisas, então me diga, o que você separou de mais dicas para poder falar pro pessoal? Então, eu acho que se for assim para seguir na nossa área, eu acho que tem algumas coisas que são legais para trabalhar. Quando a gente vai fazer o projeto, acho que a parte mais essencial de um projeto, além da ideia, claro, é fazer uma defesa que vai fazer o cara falar, não, é aqui que eu tenho que fazer o meu projeto, é com vocês que eu vou comprar. Então, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter uma narrativa legal, a gente tem que saber construir uma apresentação que tenha uma narrativa atraente. Então, acho que a primeira dica é estudar storytelling, né? Ou seja, narrativa, né? Mas storytelling é um nome mais bonito. E assim, tem cursos, assim, o fantástico de hoje em dia, assim, da internet é que tem curso gratuito em tudo que é lugar, né? E tem uns que não são, mas dá pra ver muita coisa legal no YouTube. Se você digitar storytelling curso ou storytelling o que é no Google, você também consegue achar coisas bacanas. Tem sites como a Rock Content, tem curso com o pessoal da Perestroika, que ensina a fazer uma narrativa bacana, ensina até a fazer o design ali da apresentação, porque o design também é super importante. Acho que essa é até uma outra dica legal. Se você tem interesse em trabalhar com planejamento publicitário, saiba a narrativa, mas também se interesse por design, porque muitas vezes, o lugar que você trabalha não tem um designer que vai layoutar essa apresentação para você. Então, se você tiver uma noção legal de como estruturar a apresentação, fazer um layout bacana, já vai fazer uma super diferença, vai ficar muito mais profissional o seu trabalho. Acho que uma outra dica legal também é invista em pacote Office, porque na nossa profissão, se você não manda bem em PowerPoint, se você não manda bem num Excelzinho, se você não manda bem num Word, que é mais fácil, mas ainda às vezes tem ali seus truques, invista seu tempo. E assim, às vezes não precisa nem fazer curso, sabe? Entra lá no PowerPoint, vai olhando cada coisinha ali que tem no menu lá em cima, vai fuçando, faz uma coisa para você, uma apresentação sobre você, sabe, para treinar. Um dos primeiros PPTs que eu fiz na vida era uma apresentação sobre mim, que Oh, que foi legal. até eu tinha que me vender como se eu fosse um produto para entrar nessa primeira editora que eu trabalhei como estagiária. Então, é, fez uma super diferença assim para mim, né? Tanto essa parte de design como de narrativa. Acho que outra coisa legal também é sempre pesquisar sobre dados da área, né? Então, se o veículo que você trabalha, veículo de comunicação ou agência que você trabalha, usa o Google Analytics para extrair o dado, tenta dar uma estudada, abre ali a ferramenta também, ou tem curso de Analytics online no YouTube também, de ferramentas de rede social ali para medir o engajamento, para medir é, dados qualitativos também. Hoje em dia tem ferramenta que dá para ver isso, né? Estudar as ferramentas também acho que é um diferencial. Eu posso falar por mim, assim, quando nas entrevistas eu falei que eu tinha esse conhecimento de BI, brilhou o olho do candidato. Eu não gosto dessa expressão, mas ela ajuda a explicar. Mas os gestores sempre achavam legal que eu tinha essa experiência de BI, além de planejamento. Então, porque daí eu já consigo fazer as defesas, puxar os dados, fazer uma defesa legal ali do veículo que eu trabalho, do segmento que eu estou trabalhando. E acho que uma outra dica legal também, que aí já não tem tanto a ver com a nossa profissão, mas é um livro que eu li e, puxa, ele é super simples, ele é curtinho, ele é até pequenininho, assim, que chama Roube como um Artista. E esse livro foi muito legal para mim porque ele me ensinou assim: você não cria nada do zero, você não vai pegar uma ideia
para fazer um projeto publicitário e vai sair do zero. Com certeza, você tem referências na sua cabeça que saíram de outras pessoas, que saíram de outros lugares. Então, ele ensina como que a gente, entre aspas, rouba de outras referências para transformar em algo novo, né? Não é para copiar. Ele fala, roubar como um artista não é copiar. Roubar como um artista é você pegar referências interessantes para você e transformar em algo novo, juntar aquelas referências de um jeito só seu e transformar em algo novo que ninguém nunca fez, né? E aí sim vai ser uma coisa nova. E eu acho que isso, de alguma forma, até se aplica ao meu trabalho, porque as formas que eu faço o projeto são muito minhas, assim, né? Eu acho que se bater o olho, assim, o pessoal que trabalha comigo, eles batem o olho, eles já sabem que fui eu que fiz. Então, eu acho que isso é legal também. E é um livro super, tem em qualquer lugar, assim. Dá pra ler online também. E acho que é uma dica legal. Que é isso, eu gosto muito de ilustração e tal, e eu gosto muito de cultura pop. Então, esse livro junta os dois, assim, e tem frase do David Bowie, tem frase da Patti Smith, tem frase de artista, tem de pintor, é muito legal, assim, eu acho que é uma boa referência. Massa. Você que tá ouvindo pode reclamar de tudo, mas não pode reclamar de falta de dica nesse episódio. Você tá E totalmente proibido. Você preparadíssima. tá proibida de reclamar porque não teve dica. Teve dica, sim. Teve mais dica do que a história da própria Aline. Mas que isso tudo faz parte da tua história, né? Que você é uma pessoa que a gente trabalha junto. Eu sei que você tem muita paciência para poder ensinar, para poder ajudar, por mais que você tenha muita coisa para fazer. E isso é muito massa. Deixa eu pedir uma coisa para você, a gente já está se aproximando do final. Para alguém poder conversar contigo, tirar uma dúvida, trocar uma ideia contigo, como é que as pessoas conseguem te encontrar? Olha, eu acho que tem o meu LinkedIn, que dá para mandar mensagem, né? Você vai colocar o link, mas é facinho, é linkedin.com/barra Aline Morettini. Eu tenho um Instagram, mas o meu Instagram ele é mais para as coisas de arte que eu gosto de fazer, mas se alguém quiser seguir, é @ilustramore, também acho que rola o link aí. E também por e-mail, se alguém quiser me mandar um e-mail, meu e-mail é alinemorettini@gmail.com. Perfeito. Ó, e a linha é maravilhosa, viu, gente? Vale muito a pena. Você já viu, né? A gente tá falando aqui há quase uma hora. Ah, Vale muito a gente, pena trocar uma ideia com ela. vou ficar mal acostumada, vou ficar mal acostumada desse jeito. Não, que é isso. Aline, muitíssimo obrigado por ter participado, ter compartilhado a tua história comigo, com todo mundo que tá ouvindo. Muito, 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 muito obrigado. Eu que agradeço, eu amei participar e muito sucesso, que esse aniversário ainda seja um de muitos e muitos outros. Ah, vai ser sim. Esse bebezinho vai dar muito orgulho pro papaizinho dele, tenho certeza disso. Eu também tenho certeza, você é incrível, tem muito futuro. Ah, obrigado. E ó, pra você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Aline. Tchau, gente! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.